transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Graça e paz, irmãos. Para começar esse culto, nós iremos orar, né? E eu vou pedir a Alessi que dirija a Deus uma palavra de oração, né? Primeiro, né, saudar todos os irmãos com a graça do Senhor. Todos sejam bem-vindos, né, novamente. E oremos com Alessi para que Deus nos abençoe desse culto, seja um culto assim maravilhoso para a nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, façamos a leitura do Salmo 46.
46. Todo mundo achou? O primeiro dá para a gente ler junto, não dá? Porque ele é tão conhecido, né? O primeiro verso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. Vamos ler esse, todo mundo sabe de cor? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Vamos ler esse? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Juntos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De novo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora para mim, vamos lá, para você. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar o hino 324. Faz tempo que cantei esse hino aqui, cantamos, né? Refúgio verdadeiro. Vamos, Lu. Vai para a bateria, Rony, vai. Vamos ficar de pé para cantar esse belíssimo hino, essa belíssima letra, né? Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Amém? Segura estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado me vem livrar.
eu vou passar a palavra agora ao grupo de louvor para que nós apresentemos mais louvores ao nosso Deus e Pai, digno de toda honra, glória e louvor. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecer o seu santo e precioso nome. Vamos todos ficar de pé. Vamos continuar rendendo louvores ao nosso Deus e dizer para Ele que o nosso coração tem anseio todos os dias de ver a sua glória. Amém? O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atinge o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua. A igreja. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atinge o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação.
Amém. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é verdade? Sabe por quê? Porque essa nação não sofrerá nenhuma condenação. Porque não há nenhuma condenação a quem está em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Como é bom confiar nesse Deus. E para finalizarmos, você vai ter a oportunidade de estar saindo do seu lugar e cumprimentando o seu querido irmão. E eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando nessa noite, que deu um sinalzinho assim com a mão. Nós temos um querido irmão lá atrás. Como é seu nome? Miguel? Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo. Amém. E o irmão que está aí ao seu lado, quem é? Eu não estou enxergando direito, eu estou sem óculos. Ah, Dalvo. Ah, é mal. Eu, sem óculos, eu não enxergo direito. Mas foi mal, meu irmão Dalvo.
Mas a gente está aqui entre irmãos, é assim mesmo. A gente não tem besteira com isso, tá? Então vamos continuar adorando o nosso Deus e cantando alegremente. Como é bom ter você aqui essa noite. Amém? Vamos cantar. É bom te ver por aqui, na presença de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber a luz, oferecer o louvor, entrar na terra teu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo e transmitir o amor de um irmão, Te ler louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto da sua tristeza e de alegria contigo sorrir. Se estarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui, na casa de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber a luz, oferecer o louvor, entrar até o seu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo e transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto da sua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui. Amém. E a palavra de Deus mesmo diz que tem amigos mais chegados que irmãos. Com certeza, irmãos de carne e de sangue, né? Amém. Passa a palavra para a nossa irmã. Pronto, que maravilha, né? Podemos adorar a Deus e esse momento de louvor que a gente estava tão necessitado. Meus irmãos, nós vamos agora passar para o nosso momento de oração, mas aqui o pastor pediu para lembrar, né, que a nossa irmã Simone não passou bem, os irmãos sabem no grupo, quem viu no grupo, né? E estaremos apresentando a vida dela ao Senhor. Deve ter melhorado, certamente, da pressão, né? Ainda continua alta, né? Então, a gente vai apresentar esse pedido especial de cada um. Simone, Zal, né? Para a gente continuar orando por ela. Minha mãe, meus irmãos, ultimamente ela está meio... Está muito assim, estável. A pressão da minha mãe também está um pouco. Peço oração por Dona Júlia, minha mãe. Julinésio, que fez esse procedimento. Quando dividimos os grupos, todos esses pedidos os irmãos oram. Irmão Raimundo. Noélia, para segurar as salvas aqui, Noélia, para a gente tirar o nosso dízimo de ofertas. Enquanto isso, nós iremos cantar. Ó Deus, venho te agradecer, né? Que este hino belíssimo, pequeno e significativo também, né? É 243, né? Do HCC. Mas a gente já sabe de cor, né? Vamos lá. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que eu tenho
querido, te agradecemos pelos dízimos e ofertas apresentados no seu altar e a nossa vida também. Apresentamos ela como oferta suave, agradável diante do Senhor e te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado à nossa vida, as bênçãos que temos alcançado e recebido das tuas mãos ao longo da nossa vida. Abençoa a reflexão desta noite, fala ao nosso coração, usa teu servo, pastor Miqueias, e que saiamos daqui edificados por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, pastor. Os irmãos abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos, hoje, se você puder desligar isso aqui para mim, ou diminuir, ou mudar a direção ali, eu agradeço muito. Senão eu não termino de falar hoje, não. Eu acho que só o daqui dá, Gilson. Você vai ligar esse, né? Eu sentava ali, irmãos, e tinha um ventilador aqui. Jogava uma poeira toda ali, era terrível aquilo ali para mim. Tinha dia que eu entrava bem e recebia aquele vento dali. Quando eu chegava aqui, a garganta já estava ruim. A melhor coisa foi botar o púlpito aqui para mim. Para mim ficar bem melhor. Eu não quero ser igual a João Gilberto, não, viu, irmãos? João Gilberto era um cantor baiano, né, que ele reclamava o tempo todo do ar-condicionado. Obrigado. Obrigado, viu, Gilson? Todos nós conhecemos aqui esse texto, mas é muito bom nós lermos uma outra vez. Capítulo 3 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. E a Bíblia diz que esse homem, Deus fez esse homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem à sua imagem. O verso 27
do capítulo 1, diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, e Deus os abençoou. Então está aqui o homem, né, no sexto dia, Deus criou o homem. Então o homem é o caçula da criação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem pecou. Esse homem, ele desobedeceu a uma orientação dada por Deus. Isso implica em algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus fez o homem bom. Deus não fez o homem ruim, não é? E a gente vê que Deus fez o homem conhecendo somente o bem. O homem só conhecia o bem. E comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí passou a conhecer o bem e o mal, né? Então, o mal não é uma criatura, não é um ser criado por Deus, o mal, né? Só em filme de desenho animado, que o mal é uma criatura, né? Ou em contos, assim, que o mal é um ser vivente. Mas a Bíblia não ensina isso. Como não ensina que a serpente era o mal, né? Porque a primeira esfera da criação de Deus que conheceu o pecado não foi o homem. Não foi a esfera humana que primeiro pecou, não. Quem primeiro pecou foram os anjos. Então o pecado passou dos anjos para os homens, e passou dos homens para a natureza. Mas o texto, ele nos alerta, né, para o fato de que hoje nós conhecemos o bem e o mal. E a Bíblia diz, olhe, certamente no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, porque vocês vão ter a experiência do pecado. Então, o pecado é uma experiência da vida humana, assim como o mal. O mal também é uma experiência da vida humana. E como é que a gente sabe que existe o mal, né? É muito simples, irmãos. Pelo menos, eu acho simples, não acho difícil disso ser compreendido, não. O que é o mal? Hã? Muito bem, Lai. É a ausência do bem. Muito bem. Quem chegou a essa conclusão foi Santo Agostinho. Isso é de Agostinho, né? Agostinho compreendeu exatamente como Lai compreendeu. É a ausência do bem. Todas as vezes que nós nos omitimos de fazer o bem, a gente deixa um espaço grande para que o mal aconteça. Martin Luther King disse: o que me incomoda não é a maldade dos homens maus, não. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Isso é que me incomoda, né? Martin Luther King. Então, o mal seria essa ausência do bem, como Leslie bem falou. Eu vou explicar aqui uma coisa aos irmãos. As pessoas entendiam assim. Antes de Santo Agostinho, as pessoas entendiam assim, que o mal habitava na matéria, a matéria era má. Então o corpo era mau. Os alexandrinos, eles entendiam que o corpo de Jesus
habitava na matéria eram os pagãos, os seguidores do paganismo. Seguidores do paganismo entendiam o mundo assim. Eles entendiam que o bem supremo estava lá em cima, e na medida em que a irradiação que saía do supremo bem, que estava em cima, que podia na cabeça deles ser Deus, eles entendiam o seguinte, que aquilo vinha sendo, quando as coisas sobem, elas vão ficando rarefeitas, né? Elas vão se gasificando, elas vão se tornando leves demais, aí vão ficando rarefeitas. E quando vem de cima para baixo, são pensamentos muito antigos, né? Antes até mesmo da Idade Média. Então, elas iam o quê? Se materializando, até se tornar matéria. E quando elas se tornavam matéria, ali estava a mais perfeita exemplificação do mal. Aqueles dois ali sabem tudo isso. São doutores no assunto. Aí, vejam bem, meus amados. Aí como é que agora Jesus encarnou? Deus encarnou. Jesus é a encarnação de Deus. Aí os alexandrinos entendiam que não podia. Aí Santo Agostinho disse, olha pessoal, não é assim. Não é assim. Senão toda a doutrina do Cristo se perde. Por quê? Se não tem corpo, Gilson, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem também o quê? Salvação. Não tem perdão de pecados. Tudo foi o quê? Uma farsa, né? A crucificação foi uma farsa. Nada do que a gente sabe sobre o cristianismo valeu. Está compreendendo? Então, a ideia dos alexandrinos, o pessoal que morava em Alexandria, também não era bom também. Aí Agostinho disse, não pessoal, não é assim não. O mal é a ausência do bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós proporcionamos para que o mal seja feito. E isso é verdade, né? Isso é lógico, isso é claro, isso é óbvio. Mas ele fala outras coisas muito importantes, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, olha, então, o mal é o conjunto de todas as atitudes maléficas dos homens, desde Adão até os nossos dias. É por isso que nós percebemos o mal, porque ele existe essa atmosfera desde Adão até os nossos dias. Então nós já criamos uma percepção disso, né, desses elementos que nos chega, né, através das convivências, né, das nossas relações que traçamos, né, com as pessoas, com as instituições e tal. Mas existe o mal moral e o mal natural. Então, esse mal, que é o conjunto de todas as atitudes humanas, desde Adão até os nossos dias, que Agostinho chama de mal moral. É uma questão da moral humana. E o mal natural, ele diz, são as tempestades, é próprio da natureza. As catástrofes, as tsunamis, está dentro do mal moral. Isso é Santo Agostinho. Eu estou falando isso aos irmãos, primeiro porque isso é muito importante. E segundo,
para a gente não ouvir qualquer coisa sobre isso e achar que é verdade. E saber exatamente o que a gente pensa. Então, agora, ele diz agora, às vezes a gente diz essa palavra, né, que aquilo foi um mal necessário, não é isso que a gente fala? Às vezes, quando acontece alguma coisa, que mesmo sendo ruim, existe algo de bom naquilo, né? Isso é um mal necessário. Então, Agostinho foi quem primeiro falou isso. Esse mal natural é um mal necessário. Por quê? Porque é uma evidência de que o planeta está vivo. No dia que acabar tsunamis, acabar vulcões, tempestades, o planeta morreu, irmãos. Está morto. E a gente morre com ele também. Está entendendo? Então, esse mal, ele é um mal necessário. Ele vai transformando a paisagem, ele vai renovando os terrenos, né? Então, ele vai causando uma série de transformações no mundo que termina sendo um mal necessário, um mal que nós também precisamos. Tudo. Acaba tudo. Ok? Então, esse é o mal. Bom, essa questão moral é uma questão que liga o homem a Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o primeiro entendimento de sermos imagem de Deus é a questão moral. Ou seja, Deus é um ser moral e nós somos seres morais. O que quer dizer isso? O texto que nós lemos diz o quê? Vocês serão igualmente a Deus, discernindo o bem e o mal. É uma maneira de dizer que o homem e Deus são seres morais. Não é? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus, ela aponta para uma identidade moral, isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que todos os atributos morais de Deus, eles se tornam o padrão de comportamento para a nossa vida. Então, quais são os atributos morais de Deus? Amor, santidade e justiça. Então, todo o nosso comportamento moral deriva disso, de saber amar, de ser justo e de ser santo. Exato. É interessante que Deus não exige muito, né? Deus não exige muito. Só exige 3 coisas para que a gente tenha o nível alto de moral exigido por Deus. Somente essas 3 coisas, né? Que não são pequenas coisas. Elas são poucas em número, mas grandes em qualidade. Em qualidade. Saber amar, ser justo e ser santo. O segundo elemento decorrente de ser imagem e semelhança de Deus é o que se chama de representação. Então, quando falamos de imagem e semelhança de Deus, é devido à nossa identidade ou à nossa identificação moral com Deus. A segunda, nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós representamos Deus. Nós representamos Deus aonde? Nós representamos Deus diante da criação, meus irmãos. Diante da criação. Nós somos o representante de Deus no mundo. No mundo criado,
O mundo criado, o homem é o mordomo, é o cuidador do mundo criado. Então, essa representação significa dizer que nós não podemos colocar a criação em risco. Que ao colocarmos a criação em risco, nós colocamos a nossa própria vida e a vida dos nossos filhos, das futuras gerações, também em risco. E isso é pecado. O pecado decorre também disso. O que é pecado? É toda atitude que coloca a vida em risco. É pecado. Colocar a vida em risco. Colocar animais em extinção. Vegetais em extinção. Sair por aí, não é? Queimando tudo. Sair por aí poluindo os rios, os mares. Isso é pecado porque coloca a vida em risco. É por isso que assassinar é pecado. Olhando por esse ponto, o que a gente percebe é que nós temos um mundo extremamente pecaminoso. Um mundo que coloca a vida em risco até por pura vaidade. Os irmãos sempre pedem aí pela guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Se formos analisar bem os valores dessa guerra, nenhum deles é superior à vida de qualquer pessoa. Porque não existe, meus irmãos, motivação para a guerra acima da vida. Não existe nenhum. Não existe nenhuma guerra que esteja acima disso. Como não existe nenhum código de ética acima da vida. Os códigos de éticas são códigos para a proteção da vida. Se um código de ética não prevê isso, ele não vale nada, ele pode ser jogado fora. Os irmãos estão entendendo? Isso é que é a representação. Nós representamos Deus diante do mundo. Há quem diga que até os animais percebem essa representação. Os animais, ou consciente ou inconscientemente, nós não sabemos, constantemente eles pedem ajuda aos homens. Os homens às vezes não compreendem, mas os animais fazem isso. Todos nós já vimos muitos documentários, né? De baleias, de golfinhos que foram pegos em redes e chama a atenção de mergulhadores, e esses mergulhadores libertam, e eles ainda voltam para agradecer, né? Porque existia, meus irmãos, uma intimidade muito grande entre os homens e toda a criação de Deus, inclusive os animais. Nós perdemos isso por causa do pecado. O pecado é que tirou isso da vida humana. E hoje nós não sabemos lidar com os animais. Né? Eu estou criando um cachorro. Essa semana eu me zanguei com esse cachorro. Essa semana eu fiquei chateado, viu, Wilson, com o cachorro. O cachorro acabou tudo, rasgou tudo, jogou tudo fora. Eu digo, rapaz, eu vou lhe bater. Eu vou lhe prender, não vou bater, não vou prender. Prendi ele, deixei ele 2 dias preso. Mas bem que podia ser diferente, né? Até ele ficar mais tranquilo, me olhar assim e dizer, rapaz, parece que eu errei. Então, a gente perdeu isso, né? Mas percebam que com o cachorro, a gente já tem uma intimidade tão grande
que parece que o cachorro entende o que a gente fala, não é? Mas, irmãos, o pecado tirou isso da vida humana. Sabe o que era o homem antes do pecado? O homem era o decodificador de todas as linguagens. Era o homem. O homem sabia se comunicar com todos os seres vivos. O pecado tirou isso, né? Quando Deus faz passar a criação diante dos homens, os homens dão sentido a toda a criação, a todo mundo criado. É o homem que dá sentido ao mundo. Deus cria o mundo, mas o homem dá sentido ao mundo. Exatamente. Mas o que é que acontece com o pecado? O pecado faz o quê? Tira o sentido do mundo. E aí a gente passa a fazer coisas, meus irmãos, absurdas. Os homens da roça são mais humanos, não é? São mais humanos. Isso que eu estou dizendo aos irmãos. O pecado tira o sentido do mundo. O pecado atomiza o mundo. Vai minimizando o mundo. Vai deixando o mundo rarefeito também. E vai deixando o mundo menos mundo e o homem menos homem. O pecado animaliza os homens, desumaniza os homens. Então a gente perdeu tudo isso. E hoje nós não representamos praticamente Deus. Qual é a representação de Deus na vida humana? O homem guerreia, o homem maltrata, o homem bate na mulher, o homem mata a sua própria família, né? Então o homem faz coisas terríveis, meus irmãos. Mas Deus não nos chamou para ser isso. Deus nos chamou para representá-lo diante de toda a criação. A outra ideia de imagem e semelhança de Deus é a ideia de correspondência. Deus e os homens, eles se correspondem. O que é que diz lá? Não me falha a memória, eu acho que é em Romanos. Se não for, os irmãos, me lembrem aí. Que diz o quê? Que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus de que nós somos os seus filhos. Ou seja, há uma testificação do espírito do homem com o espírito de Deus. Isso é correspondência. Ou seja, tudo que se fala sobre Deus está incompleto se não for citado o homem. E tudo que se falar sobre o homem está incompleto se não citarmos Deus. Se Deus não aparecer nessa fala, se Deus não aparecer nesse entendimento, os irmãos estão entendendo? Nós não podemos nos compreender sem Deus. E não podemos compreender Deus sem olharmos para nós mesmos. Porque o homem e Deus se correspondem existencialmente. Porque não é o cachorro que fala sobre Deus, não. Não é o golfinho que fala sobre Deus. Não é a formiga que fala sobre Deus. Só quem pode falar sobre Deus é o homem. Somente nós temos condições de fazermos isso. Exatamente, isso. E tudo isso a gente vê em Jesus mesmo, né? Jesus é essa imagem perfeita e semelhança de Deus. Jesus representa Deus
quando da sua encarnação era a imagem visível de Deus entre nós, era a mais pura representação de Deus, e a existência de Jesus correspondia imediatamente à existência de Deus, porque ele disse o quê? Eu e o Pai, nós somos uma só pessoa. Então, irmãos, à luz da Bíblia, esses elementos são compreendidos naquilo que a Bíblia ensina e diz de que nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado ofuscou essa imagem. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o homem que não se arrepende de seus pecados, o homem que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, ele permanece essa imagem ofuscada de Deus. Mas aquele homem que já se arrependeu de seus pecados, que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a imagem de Deus restaurada no seu viver. Meus irmãos, isso é bonito, é lindo isso. Mas antes de ser lindo e bonito, isso precisa ser prático. Está entendendo? Você precisa colocar isso na sua vida como prática. Porque a gente não está aqui só para falar coisas bonitas, não, que agradem o nosso ego, né? Que massageie, está entendendo? A nossa mania de grandeza. Não. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, muito sério. Perfeitamente, irmão. Isso. Exatamente. E o que Jesus disse a Nicodemos? O que é nascido da carne é carne. O que foi ofuscado pelo pecado está ofuscado pelo pecado. Mas aquele que nasceu do Espírito, que tem agora a sua vida renovada, renascida, o que nascer do Espírito é Espírito. Irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode sair por aí fazendo qualquer coisa, não. A gente não pode sair por aí dizendo qualquer coisa, não. A gente não pode sair por aí tratando as pessoas do jeito que eu bem quero e entendo e penso e acho que devo fazer. Não. Então existe agora uma condição especial na nossa maneira de viver. E quem não puder aceitar isso, até aqui, não se tornou filho de Deus ainda. Então isso é que é ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o ensinamento que está dentro da nossa declaração de fé. Que sejamos homens e mulheres desse porte. Por isso que Jesus disse, olha, sede santos, porque eu sou santo. E assim como é santo aquele que vos criou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Ok, vamos orar a Deus. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor. E hoje ela está muito sociável, né? Que maravilha, né? É isso aí. Vamos agradecer ao Senhor por isso, né? Então, pedir ao nosso irmão Rony que nos despeça numa palavra de oração. Sim, irmãos, o irmão Raimundo e a irmã Leci
Eu peço a conversar com os irmãos só um minutinho só, viu? Depois do culto. Oremos.